A fase hipersônica acaba de começar e o mundo acordou com o céu em chamas. Da noite para o dia, a Rússia lançou o que analistas militares já classificam como o maior ataque coordenado com mísseis desde as primeiras semanas da guerra na Ucrânia. Centenas de projéteis, mísseis de cruzeiro, mísseis balísticos e a arma que tira o sono dos generais da OTAN, os mísseis hipersônicos Kinjal, foram disparados simultaneamente em múltiplas direções, atingindo infraestruturas, redes elétricas, centros de comando militar e o que funcionários ucranianos descrevem como posições logísticas avançadas utilizadas discretamente para armazenar equipamentos fornecidos pelo Ocidente. Mas isto é o que o noticiário de última hora não conta. Isto é o que as coletivas de imprensa evitarão cuidadosamente mencionar. Não se tratou de uma operação militar projetada principalmente para destruir a infraestrutura ucraniana. Este bombardeio foi uma mensagem e os destinatários dessa mensagem não estavam em Kiev, estavam em Bruxelas, em Washington, em Varsóvia e nos corredores silenciosos do quartel-general da OTAN, onde neste exato momento generais observam telas de radar e fazem entre si a pergunta que ninguém quer responder em voz alta: como se responde a um inimigo que acaba de demonstrar numa única noite que pode superar a rede de defesa aérea mais sofisticada que o dinheiro ocidental consegue construir? E por que isso deveria importar a qualquer pessoa em São Paulo, na Cidade do México, em Buenos Aires ou em Bogotá? Porque o mundo que a América Latina conheceu durante 8 décadas, um mundo sustentado pela supremacia militar e financeira ocidental, pela estabilidade do dólar e pela previsibilidade das alianças transatlânticas, está sendo redesenhado enquanto esses mísseis cortam o céu da Europa Oriental. A OTAN acionou seus protocolos em questão de minutos. F-16 decolaram do espaço aéreo polonês, Taifuns levantaram voo de aeródromos romenos. Aviões de vigilância AWACS subiram a altitude operacional máxima ao longo de todo o flanco oriental. O mecanismo de resposta rápida da aliança foi ativado exatamente como previsto. Os canais de comunicação foram abertos simultaneamente entre Washington e todas as capitais europeias, e nada disso deteve um único míssil russo. Essa lacuna entre a ativação da aliança militar mais poderosa da história e a absoluta incapacidade dessa aliança de interceptar um ataque já em andamento é o que define este momento. Já não se trata apenas da Ucrânia. Trata-se de saber se a estrutura do poder militar e financeiro ocidental, construída ao longo de 8 décadas, com um custo de trilhões de dólares, é capaz de enfrentar a ameaça específica que paira sobre os céus europeus. A resposta que emerge dos escombros deste bombardeio é uma que a narrativa dominante não está preparada para oferecer. Comecemos pela realidade técnica, porque é aí que a ilusão da supremacia militar ocidental começa a rachar. A Rússia disparou entre 150 e 200 mísseis nesta única salva. A composição foi deliberada e estrategicamente sofisticada. Aproximadamente 40 a 50 desses projéteis eram mísseis de cruzeiro K-101 e KH-55, armas subsônicas que seguem o relevo do terreno com alcance superior a 5.500 quilômetros, capazes de voar a altitudes inferiores a 100 metros para evadir a detecção por radar. Outros 30 a 40 eram mísseis balísticos Iskander-M, armas quase balísticas de curto alcance que seguem trajetórias irregulares projetadas especificamente para evadir os cálculos de interceptação do sistema Patriot PAC-3, e depois havia os Kinjal. O Kinjal, que em russo significa punhal, é a arma que mudou as regras do jogo.
Trata-se de um míssil balístico hipersônico lançado a partir de aeronaves capaz de alcançar velocidades de Mach 10, o que significa que percorre 3 quilômetros por segundo. A essa velocidade, o tempo de voo desde o lançamento até o impacto é medido em minutos. A janela de interceptação na fase terminal é inferior a 30 segundos em condições ideais. Em condições de combate com interferências eletrônicas, lançamento de chamarizes e ataques de saturação simultâneos em múltiplos eixos, essa janela se reduz praticamente a zero. Os sistemas Patriot que Estados Unidos e Alemanha forneceram à Ucrânia, com custo combinado superior a 3 bilhões e meio de dólares, interceptaram uma parte do bombardeio. A Força Aérea Ucraniana declarou taxas de interceptação entre 60% e 65% durante toda a sequência de lançamento. Esse número parece significativo até que se compreende a aritmética da guerra de saturação. Se a Rússia lança 180 mísseis e 65% são interceptados, 63 mísseis atingem seus alvos, 63 ogivas de diferentes potências impactando infraestruturas elétricas, nós ferroviários, depósitos de combustível e instalações de comando numa única noite não constituem uma vitória defensiva. Trata-se de um desastre de infraestrutura disfarçado de sucesso parcial. A dimensão financeira desse intercâmbio é um dos aspectos mais importantes do ponto de vista estratégico e menos divulgados de todo o conflito. E é aqui que a América Latina deveria prestar atenção especial, porque as consequências financeiras deste confronto estão diretamente conectadas ao valor do dólar que lastreia as economias de toda a região, aos preços das commodities que sustentam as exportações latino-americanas e ao equilíbrio geopolítico que determina quem compra o quê e de quem no mercado global. Cada míssil interceptor Patriot PAC-3 custa aproximadamente 4 milhões de dólares. Cada míssil Kinjal que a Rússia dispara custa uma fração disso. As baterias Patriot da Ucrânia possuem um carregador limitado de interceptores prontos para disparar. Uma vez esgotados, a bateria precisa ser recarregada, um processo que requer tempo e cadeias logísticas complexas. A Rússia, que produz mísseis a um ritmo que as estimativas da inteligência ocidental subestimaram sistematicamente, pode manter esse ritmo de lançamentos durante muito mais tempo do que as redes de produção ocidentais conseguem garantir o fornecimento de interceptores. A linha de produção americana do míssil Patriot fabrica atualmente cerca de 550 mísseis PAC-3 por ano. O complexo de produção de mísseis russo, reconstruído, ampliado e operando em turno triplo desde 2022, produz sistemas Iskander e mísseis de cruzeiro a um ritmo combinado que supera a capacidade de reabastecimento ocidental. Isso não é especulação, é a avaliação publicada por analistas do Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos, com escassa difusão nos meios de comunicação. A armadilha estratégica que a Rússia construiu com enorme paciência e precisão é devastadoramente simples. Calibrou suas operações militares para se manter logo abaixo do limiar que forçaria uma resposta militar direta da OTAN, enquanto demonstra, noite após noite, bombardeio após bombardeio, que o apoio militar indireto da aliança, as armas, a inteligência, o treinamento e o financiamento é insuficiente para alterar a trajetória fundamental do conflito. A Rússia não tenta derrotar militarmente a OTAN. A Rússia tenta esgotar financeiramente a OTAN, forçando-a a gastar a ritmos que aceleram o endividamento que já ameaça a coerência do sistema financeiro ocidental.
Cada bombardeio de 200 mísseis é um investimento calculado de entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de dólares em munições, projetado para forçar uma resposta ocidental de entre 4 e 6 bilhões de dólares em sistemas de substituição, financiamento para reparação de infraestruturas e pacotes de apoio energético de emergência. E aqui entra a lição histórica que a América Latina conhece melhor do que qualquer outra região do planeta. Impérios não caem por derrotas militares espetaculares, caem pelo peso de suas próprias contas. O Império Romano de Ocidente, nos séculos IV e V, mantinha as legiões mais poderosas do mundo, mas o custo de defender milhares de quilômetros de fronteira forçou repetidas desvalorizações monetárias. O conteúdo de prata do denário, que rondava 85% no primeiro século, desabou para menos de 5% no final do terceiro século. O poder de compra destruído minou a base econômica que financiava o exército. Os visigodos que saquearam Roma em 410 não eram tecnologicamente superiores. Venceram porque a infraestrutura financeira que deveria ter financiado a defesa imperial havia sido sistematicamente destruída por dentro. Os Estados Unidos de hoje gastam 886 bilhões de dólares em defesa, cifra financiada por empréstimos. A dívida nacional cresce em aproximadamente 1 trilhão e 800 bilhões de dólares a cada ano. Os pagamentos de juros já superam 870 bilhões anuais, mais do que todo o orçamento militar. Cada míssil Patriot enviado à Ucrânia é financiado com cartão de crédito, com taxas de juros crescentes e um limite de crédito que, pela primeira vez no pós-guerra, está genuinamente em questão nos mercados de títulos globais. Para a América Latina, isso não é uma aula de história distante. Essa região viveu na própria pele o que acontece quando potências imperiais se endividam além da capacidade de pagamento. A crise da dívida dos anos 80, que devastou o continente inteiro, foi em grande parte consequência das decisões monetárias de Washington. Quando os Estados Unidos elevaram agressivamente as taxas de juros para conter sua própria inflação, foram os países latino-americanos que pagaram o preço mais brutal, com décadas perdidas de crescimento, hiperinflação e instabilidade social. A pergunta que deveria ecoar de Brasília a Santiago é direta. Se o Ocidente está entrando num ciclo de endividamento militar acelerado para sustentar um conflito que não consegue vencer nem abandonar, quem pagará a conta quando os ajustes financeiros inevitáveis chegarem? Os mercados energéticos europeus já reagem a cada bombardeio. Os futuros de gás natural disparam. A volatilidade nos preços das commodities afeta diretamente as economias exportadoras latino-americanas. O petróleo, o gás, os grãos, os minerais estratégicos, tudo aquilo que a América Latina produz e exporta está sendo reprecificado num mundo onde a guerra de desgaste na Europa Oriental redefine as cadeias de fornecimento globais. A reconfiguração da segurança europeia que está em curso, com a Alemanha comprometida com a maior expansão militar desde a Segunda Guerra Mundial, a Polônia construindo o que pode se tornar o maior exército terrestre da Europa e a França reestruturando sua postura de dissuasão nuclear, tudo isso é financiado por dívida. Títulos de defesa europeus, reatribuições orçamentárias e ampliação dos mecanismos de financiamento da OTAN vão aumentar a carga de dívida soberana, já debilitada por uma década de distorções e pelos estímulos pós-pandemia. O custo financeiro do rearmamento europeu é uma bomba de ação retardada que se acumulará durante décadas em pagamentos de juros,
reconfigurando prioridades de gasto social e trajetórias de crescimento em todo o continente. E quando as economias europeias contraírem para absorver esse custo, os fluxos de investimento, as relações comerciais e as parcerias de desenvolvimento que conectam a Europa à América Latina serão inevitavelmente afetados. O resultado final da trajetória atual, se nenhum acordo negociado for alcançado, é uma Europa militarmente mais forte, financeiramente mais fraca e politicamente mais fragmentada. Essa Europa continuará sendo parte de uma aliança ocidental, mas será uma aliança na qual a distribuição de poder, a hierarquia da tomada de decisões e a natureza do compromisso americano serão fundamentalmente diferentes da estrutura que existiu desde 1945. Os impérios não caem da noite para o dia. Caem através do acúmulo de noites como esta, noites em que mísseis voam, aviões são acionados, comunicados são emitidos e, em algum lugar nos registros do sistema financeiro global, mais uma coluna de dívida se alonga, mais uma margem de flexibilidade estratégica se reduz e mais uma geração herda um mundo consideravelmente menos estável. Os aviões estão no ar, os mísseis aterrissaram, a contabilidade financeira mal começou. E a pergunta mais perigosa da geopolítica agora não é se a OTAN consegue interceptar o próximo ataque, mas se pode se dar ao luxo de continuar tentando e por quanto tempo. O céu indica onde estão os mísseis. Os registros contábeis indicam para onde se dirige o poder. A maioria das pessoas olha para o céu. Quem compreende a história lê os registros.